Olá, querido ouvinte da Rádio CPT, uma rádio que é uma boa companhia para você. Você tem medo de olho gordo? É isso mesmo, você tem medo de olho gordo? Você é invejoso? Aliás, você conhece alguém invejoso? Bem, de repente chegou alguém aí na sua casa, sabe? Daí aquela planta secou do nada. Uma planta que estava viçosa, bonita, de repente secou-se. Daí fica aquela impressão: será que eu recebi a visita de um olho gordo? Aí nessa situação surgem algumas dicas bem supersticiosas, não é verdade? Ah, plante um pé de pimenta aí na sua casa, ou tem à sua porta aí uma planta denominada como espada de São Jorge. Querido amigo, querida amiga, Labão era invejoso e talvez essa fosse a sua atitude. Labão, ele era idólatra, a ponto de ter usado como testemunha no pacto que ele fez com Jacó o Deus de Naor e Tera, ou seja, o Deus que não é o Deus verdadeiro, apesar de também ter citado o Deus de Abraão. O profeta Isaías anunciou que adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas. É isso aí. Querido amigo, querida amiga, eu sou o comunicador, pastor Edson Ronaldo Tressman, pastor em Querência do Norte, no estado do Paraná, onde já estou pastoreando essa paróquia durante 11 anos e 4 meses. E hoje eu quero trazer para a nossa reflexão o texto de Gênesis capítulo 31. E Gênesis capítulo 31 fala sobre o retorno de Jacó para a terra dos seus pais. Gênesis capítulo 31 mostra o cumprimento da promessa do Senhor na vida de Jacó, apesar de todas as dificuldades e circunstâncias contrárias. Se nós formos olhar no capítulo anterior de Gênesis, o capítulo 30, nós vamos ver como Deus fez Jacó prosperar nas terras de Labão. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 37 até o 43. E agora, o capítulo 31 do livro de Gênesis descreve um modo como essa prosperidade que Deus concedeu a Jacó, mas como essa prosperidade ela despertou, sabe, um sentimento de inveja, um sentimento de ressentimento nos filhos de Labão. Os filhos de Labão, cunhados, na verdade, de Jacó, eles começaram a ver Jacó como aquele que havia se apossado dos bens do seu pai. Jacó, ele estava ciente de que os filhos de Labão pensavam dele. E Jacó também já tinha até percebido que o seu sogro havia mudado o tratamento dele para com o próprio Jacó. Aí é nesse contexto permeado de inveja, de rancor, nesse contexto assim que a gente poderia dizer, mas poxa vida, não é momento de sair do lugar, né? Mas é nesse contexto de inveja, de desconfiança que Deus faz o chamado para que Jacó volte à terra dos seus pais. E ao mesmo tempo em que Deus faz o chamado para Jacó, para que ele volte à terra dos seus pais, Deus faz a promessa de que estaria presente com Jacó por onde quer que ele andasse. A ordem do Senhor a Jacó estava em consonância à promessa que Deus havia feito para Jacó quando ele estava vindo para a região de Padã Arã. Na famosa visão da escada, Gênesis capítulo 28. Lá nós ouvimos a seguinte promessa da parte de Deus: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar, olha a promessa, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Gênesis 28, versículo 15. Querido amigo, querida amiga, Deus ele é fiel às suas promessas. E Deus age para cumprir as suas promessas, mesmo em meio aos pecados dos seus filhos. Não é o pecador que determina a ação de Deus. Ao contrário, Deus, ele se move, Deus, ele se age de acordo com o seu amor. A fidelidade de Deus é para com a sua promessa, para com a promessa que ele fez. E Deus, para cumprir com a sua promessa, ele continua agindo, mesmo que haja pecadores envolvidos no cumprimento dessa promessa.
E é isso que muitas vezes tem causado um certo desconforto em muitas pessoas. Elas imaginam, elas julgam o pecador, e quando elas julgam o pecador, elas acabam colocando o descrédito na conta de Deus. E desconfiam de Deus, desconfiam da Bíblia, porque isso não poderia ser assim. Deus se utilizou de pecadores para também realizar as suas promessas. E por causa desses pecadores é que muitas vezes nós vemos situações como essa. Inveja da gente pensar, eu acho que Jacó fugiu porque não teve fé. Pelo contrário, ele saiu naquela situação, que era uma situação difícil para ele, estava vivendo em meio a pessoas invejosas. Naquele momento ele sai porque ele confia na promessa de Deus. Jacó ele faz o comunicado para suas duas esposas sobre a sua partida, e ao fazer esse comunicado para suas esposas de que eles vão retornar para as terras dos pais de Jacó, ele relembra suas duas mulheres, Raquel e Lia, como Labão, o pai delas, tinha tentado prejudicar o próprio Jacó. Mas algo muito especial, Jacó ele aponta para a bênção do Senhor como sendo o real e verdadeiro motivo da sua prosperidade naquele lugar. Gênesis 31, versículo 4 até o 13. Aí nessa situação, Lia e Raquel, elas concordam com Jacó e expressam o seu sentimento de reprovação também quanto às atitudes demonstradas pelo seu pai Labão. Gênesis 31, versículo 14 até o 16. E após Jacó, suas duas esposas, seus filhos, saírem de Padã Arã, daquela região, 7 dias depois, que eles já haviam caminhado, bem, quem os encontra? Labão, seus filhos e o seu enorme exército. E é claro que ali na conversa, no texto bíblico de Gênesis 31, a gente percebe que Labão, ele estava convicto de que as suas filhas, Raquel e Lia, só haviam aceitado fugir com Jacó porque elas foram coagidas pelo mesmo. Olha só, o enganador, o Labão, alguém trapaceiro, ele agora pensa, não, minhas filhas só devem estar indo com você porque foram coagidas por você. Elas nunca iam querer sair de casa. Labão então avisou a Jacó que ele tinha poder em suas mãos de fazer o mal que ele quisesse fazer contra Jacó. Mas, olha que interessante, ele havia sido impedido por Deus. Gênesis 31, 29. Que interessante, né? Deus, quando Jacó foi mandado para aquela região de Padã Arã, Deus fez uma promessa para Jacó, de estar presente com Jacó. E Deus o abençoou grandemente. Jacó ficou muito rico naquelas terras, teve uma prosperidade enorme. E Deus o chama de volta num cenário bem conturbado, e Deus lhe garante a sua presença. E agora nós vemos o próprio Labão dizendo, olha, eu tenho todo o poder para fazer o mal que eu quisesse para você, mas sabe de uma coisa? Na noite passada Deus me avisou e por isso eu não vou fazer nada contra você. Jacó, em contrapartida, Jacó ele também reconheceu que se não fosse pelo cuidado de Deus, Labão, por sua inveja, tinha tirado dele tudo o que ele possuía. Labão e Jacó tiveram uma grande discussão, mas eles chegaram a um acordo. E o acordo dos dois consistia basicamente num tratado de que um não iria prejudicar o outro, um não iria agredir o outro. E nesse momento, no momento em que eles estavam lá fazendo a coluna, comprovando esse pacto deles, Labão ele tentou comparar e igualar o Deus de Abraão com o Deus de Naor e Tera. Labão ele era um homem pagão, ele considerava o Deus de Abraão como um dos deuses da sua família, conforme diz lá Josué 24, ou seja, um deus lá de Ur dos caldeus. Vale lembrar que Tera, pai de Naor, pai também de Abraão, provavelmente ele era um adorador do deus sumério da lua lá em Ur dos caldeus. Isso a gente pode se certificar em Gênesis capítulo 11, versículo 27. Só que Jacó, nesse pacto, ele não adotou a mesma comparação de Labão. Ele não foi também sincretista como estava sendo Labão. Ele fez um juramento e ele fez uma distinção muito clara que o Deus único e verdadeiro é o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Gênesis 31, versículo 54. Está aí, querido amigo, querida amiga, um breve resumo de Gênesis capítulo 31.
E desse capítulo eu quero destacar de maneira muito especial para nossa reflexão, para nossa aplicação neste momento, as palavras do versículo 42 do capítulo 31. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor Labão teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Ontem à noite Deus resolveu a questão. Chegado o momento de Jacó voltar para casa. Era o tempo de Deus no seu plano de redenção, no seu plano de salvação. Era o tempo de Deus. O tempo em que Deus havia dito, olha, com muito zelo, com muita fidelidade, eu estou agindo para cumprir a minha promessa de salvação. Está na hora de você retornar para a terra dos seus pais, Jacó. Jacó, que já estava lá em Padã Arã por mais de 20 anos, é chamado para retornar. E o retorno de Jacó se dá no momento em que a inveja dos filhos de Labão estava muito aguçada. Infelizmente, nós convivemos com pessoas invejosas, não é verdade? Claro que sim. O que uma pessoa invejosa tem causado na sua vida? Talvez você seja uma pessoa invejosa. E o que você tem causado na vida de outras pessoas? Jacó estava em meio a pessoas maldosas e invejosas, e isso poderia se transformar numa catástrofe. Como se demonstrou quando Jacó foi encontrado por Labão e seus filhos. Poderia ter se transformado numa grande catástrofe, mas como Deus resolveu a questão, essa catástrofe foi evitada. A catástrofe foi evitada e naquele momento eles fizeram um pacto, Labão e Jacó. Querido amigo, querida amiga, a inveja ela é tão perigosa que em 10, olha só, em 10 mandamentos, Deus deu 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 2 desses mandamentos tratam a respeito desse tema. Por 2 vezes Deus disse, não cobiçarás, ou seja, não sinta inveja a ponto de querer adquirir alguma coisa que pertence ao próximo por meio inadequado. Em outras palavras, Deus está falando, cuidado para a inveja não te destruir e destruir o outro. Sabemos que a inveja, num ambiente em que seja alimentado e consiga crescer, ela toma dimensões catastróficas. Podemos dizer que Labão, ele era olho gordo. Por isso que eu comecei o estudo assim. Podemos dizer que Labão era o dito olho gordo. A palavra inveja, do latim invidia, significa olhar torto, significa mal olhado. É daí que vem a expressão olho gordo. O invejoso, ele olha para o próximo desejando o que o próximo tem e odeia o seu próximo por ter coisas que ele diz não ter. O invejoso, ele sofre porque o próximo está feliz. O invejoso sofre porque ele vê o próximo crescendo em todos os aspectos na sua vida. E daí o invejoso, ele sofre com aquilo. E todo sofrimento que ele sente é transformado em ressentimento, em mágoa e até podemos dizer, em prejuízo para o próximo. Diante do invejoso Labão, olha só, diante do invejoso Labão, Jacó não tinha um pé de pimenta, Jacó não tinha uma planta chamada espada de São Jorge, não. Jacó disse, olha as palavras de Jacó, se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite resolveu a questão. Se não fosse Deus, estaria numa enrascada. Afinal, a cobiça e a inveja me deixariam arruinados. Não se preocupe com o olho gordo. Não se preocupe com o invejoso. Não fique pensando, tenho que plantar um pé de pimenta para espantar o olho gordo.
Tenho que ter aí na entrada da minha casa uma espada de São Jorge. Não, não se preocupe com o olho gordo, não se preocupe com o invejoso. Saiba quem Deus é e saiba que Deus te conduz. Se o Deus dos meus antepassados não tivesse estado comigo, se Deus não estivesse comigo, gente, eu já não teria resistido há muito tempo. Aliás, não teria resistido por causa dos invejosos e também não teria resistido por causa da minha inveja, que também muitas vezes eu tenho inveja das outras pessoas. Isso é verdade. Deus está conosco. E Deus está conosco para nos ajudar nos nossos sentimentos de inveja, a lutarmos contra ele e resistirmos a esse desejo, esse sentimento de inveja. E Deus também está conosco, nos impedindo de que o invejoso nos prejudique, nos cause prejuízo. Ele é fiel às suas promessas. E Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que foi enviado para morrer pelos nossos pecados, inclusive o pecado da inveja. Antes de subir aos céus, ressuscitado, vitorioso, ele fez uma promessa: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Estarei convosco até o fim dos tempos. Que promessa maravilhosa! E que bom saber que Jesus está conosco. Obrigado. Foi uma honra estar contigo nesse dia para essa reflexão que eu julgo tão importante e necessária. Olha, um forte abraço para você. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. E vou encerrar essa reflexão, deixando para sua audição, para você ouvir aí, refletir mais uma vez, esse belo hino. Tu és fiel, Senhor. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pleno poder aos teus filhos.
Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.